bem-vindo a mais um podcast Ela Sonha, Ela Faz. Mais especificamente, episódio número 23º. Isso significa que há 23 semanas estamos no ar levando conteúdo de extrema qualidade para você. Aqui, no podcast Ela Sonha, Ela Faz, é o lugar que você vem para aprender, se inspirar e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil, fundadora do Ela Sonha, Ela Faz, e é uma honra estar com você em mais esse episódio, onde a gente vai falar como equilibrar a energia feminina com ela. Minha musa, Aline de Rosa. Oi! Tati, obrigada pelo convite. Estou tão feliz de estar aqui, ainda mais falando de um tema desse maravilhoso. Gente, mas assim, eu quando comecei a olhar o que você estava respondendo nas caixinhas, eu falei, ela tem que ir lá pro podcast. Deixa eu te falar por que vai valer a pena você ficar com a gente até o final. Aline de Rosa, especialista em desenvolvimento infantil, criadora do método certificado MID, que é Método Integrativo de Desenvolvimento Infantil, com mais de 6 mil alunos. E ela tem mais de 200 mil seguidores em todas as redes sociais. Pois é, se você está acostumada a acompanhar a Aline no Instagram para poder aprender a criar melhor os seus filhos, hoje o podcast Ela Sonha, Ela Faz vai te mostrar uma outra faceta dessa empreendedora de sucesso. Porque ela não falou aqui, amor, mas é faturamento múltiplos 7 dígitos nos cursos online dela. A gente está aqui com a mulher de milhões e você hoje vai aprender que é possível ser essa mulher de milhões e ser a mulher da casa com toda a energia feminina. Vamos começar já jogando essa bomba no colo da Aline. Porque aqui a gente... Pergunta de milhões. A pergunta de milhões também, amor. Lógico. Me conta. E aí, Aline, como é que faz pra gente poder despertar esse feminino, né? Em que momento a gente tem que olhar pra isso? E por que é importante, né? Por que é importante agora a gente falar sobre isso? E é legal lembrar, Patrícia, que a nossa geração, as nossas mães foram a primeira geração ali que colocaram o pezinho no mercado de trabalho. Algumas já tiveram carreiras, outras não. Então, elas sentiram esse gostinho dessa independência e desejaram para nós, filhas mulheres, que a gente conquistasse isso. Então, eu não sei você, eu cresci ouvindo assim, vai lá, minha filha, vai ganhar o mundo, vai ser rica, vai ter carreira de sucesso, vai brilhar e não dependa de homem, hein? Você vai vai fazer seu próprio dinheiro e vai ser independente. Todo mundo. Tô aqui ouvindo isso, olha lá, ó. E é engraçado porque hoje, especialmente hoje, nesse episódio, Martinha, ela, minha mãe, está aqui pela primeira vez no estúdio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Quer dar um oi, mãe? Grita um oi pra ver se o microfone pega. Oh! Essa é a poderosa que repetiu super isso daí. Mas a gente agora tem que chegar e equilibrar, né? Não é uma ruptura com o passado. É o aprender com o passado e continuar fazendo um pouquinho melhor, assim como eu espero que os meus filhos façam um pouquinho melhor do que eu. Então, como a gente ouviu isso, eu cresci acreditando que minha meta de vida era carreira, era ganhar muito dinheiro, era crescer, ter um status, até bem pouco tempo atrás, né? Que assim, há 10 anos atrás eu fui essa eu sou essa pessoa evoluída, não, foi ali, né? Buda encarnada, deixa eu contar agora. Não, o legal é que a gente vai compartilhando enquanto a gente aprende. É tão gostoso isso, né? Por que tem que guardar essa mudança pra mim, esse despertar, assim? Então, a nossa mãe, ela queria que a gente fosse pro mundo naturalmente. Elas estavam conquistando isso, faz todo sentido, né? E aí, a gente cresceu acreditando nisso. Eu cresci acreditando nisso. Total. Então, eu me formei... Crescemos. Eu me formei como advogada e eu tive meus trabalhos, eu fui promovida, eu mudei de empresa, estava me achando o máximo, até casar. E tenho 10 anos de casada, estou descobrindo isso que eu vou compartilhar agora. Então, assim, meu mundo abriu. E o que eu não sabia, até entrar em contato com o feminino, e de diversas maneiras, eu comecei a descobrir sobre o feminino porque eu queria entender sobre prosperidade. E hoje muitas pessoas fazem esse link, né, da prosperidade com o feminino. E aí eu cheguei no feminino por causa da prosperidade. E eu falei, oi, querida, essa sou eu. Eu sou cíclica. Você tá brincando que eu tenho fases diferentes? Aí as fichas foram caindo. Eu entendi que eu ia numa força contrária do meu próprio corpo. Muitas mulheres nem conhecem seu próprio corpo, na medida que tomam um hormônio, por exemplo. Aí você dá uma anestesiada
nesse ciclo, porque a gente vai mudando ao longo do mês. Tem um momento que a gente tá super empolgada, a gente quer falar, e tem outro momento que a gente tá, ai, sai daqui. Introspectiva, caladinha na sua. E pra mãe, a gente fica até meio mal-humorada. Ai, crianças, silêncio. E aí vai acontecendo isso. Eu tenho que fazer aquele papel que a gente tem que fazer quase que entre aspas, não, mas entre parênteses, tudo, né? Para quem não é habituado, por exemplo, com o que eu falei no início do episódio, quando a gente fala em múltiplos 7 dígitos, faturamento acima de R$1 milhão, que tem 7 dígitos. Outra coisa que você falou em relação a essas fases, e quando a gente fala de hormônio, não necessariamente a gente está falando de hormônio, ai, tô musculosa, bombada. Não, o próprio anticoncepcional, que muitas de nós, na primeira menstruação, na primeira ida ginecologista, já era recomendado tomar, mesmo antes de ter a primeira relação, para poder entre aspas, regular o ciclo, já era uma maneira de colocar você dentro de uma caixinha e acabar, eliminar com a sua criatividade, com todo esse ciclo que agora a Aline está falando para você. Então, eu, inclusive, vi que você postou outro dia, numa caixinha do Instagram, sobre 4 ciclos. É isso que você está falando? Isso, são 4 fases do nosso ciclo. Isso, desculpa, 4 fases. E isso foi o meu primeiro start para descobrir que existiam facetas minhas que eu desconhecia. E por desconhecer, eu lutava contra. Por quê? Porque se eu preciso ser independente, se eu preciso ser autônoma, se eu preciso correr atrás da vida, né, e ter muito sucesso, eu preciso vibrar sempre numa mesma energia de execução. E eu já tenho essa energia de execução porque o meu temperamento, tem lá o estudo dos 4 temperamentos, o meu é colérico, é um temperamento de liderar, de fazer, de não pensar muito, ir lá e executar. Então, eu já tenho isso dentro da minha personalidade. E, além disso, o meu entorno me impulsionou para esse movimento também. Então, tem algo que é de dentro e algo que vem de fora que me levou para o mesmo caminho. E aí, eu me criticava silenciosamente, porque eu nunca tinha falado isso para ninguém. Acho que eu não tinha nem raciocinado sobre isso. Eu me criticava porque, em alguns momentos, eu estava mais cansadinha, eu estava com preguiça, eu estava, assim, meio sem ânimo. E aí eu pensava, Aline, levanta, vai lá, faz. Por quê? Se você não produzir, você não tem valor, você tem que ir lá e você tem que fazer mais e mais e mais. Quando eu descobri o ciclo feminino, aí eu entendi uma diferença que eu nunca tinha visto. O homem e a mulher são diferentes. E o homem, ele foi feito para ser estável. Então, normalmente, o homem ele tem aquele temperamento mais estável. Ele gera essa segurança, ele pensa antes de fazer, normalmente. E a mulher, ela é cíclica. Ela não é sempre estável. A gente muda nosso humor, a gente muda nossa força, nossa energia ao longo do mês. Quando eu entendi isso, eu aceitei que tinha, sim, uma época do mês que eu estava com a minha energia lá no alto e uma outra época do meu mês que eu estava um pouquinho mais introspectiva. Então, sabe pessoas que sofrem muito de TPM? Ai, um pouquinho antes de ficar menstruada, eu tenho dor de cabeça, eu fico irritada, eu não quero ver a cara de ninguém, fica grossa com as pessoas. Isso pode ser um sinal que você está desrespeitando o seu ciclo. Eita, alguém se identificou aí? Já deixa um comentário pra gente saber. Bota um hashtag bem singelo assim pra gente vir aqui e depois comentar. Como quem não quer nada, opa, olha eu ali. Me identifiquei. Gente, que forte isso, hein? Muito. Inclusive, existe algum livro que você pode compartilhar sobre isso? Sim. O livro é da Miranda Gray. Ela já é uma autora bem conhecida por escrever sobre o feminino de várias facetas, várias dimensões. Ela fala sobre o feminino, inclusive como usar esse poder do feminino para os negócios, que era até o que eu estava falando para você, né? Se eu sei que no meu período de ovulação eu estou mais comunicativa e eu trabalho no digital, eu quero dar uma aula super legal, ou quero fazer um evento presencial, ou quero fazer uma palestra, ou enfim, uma reunião importante. Se eu puder ter controle, se eu puder organizar para que isso aconteça no meu período ovulatório, perfeito. Perfeito. Porque minha energia está lá no alto, eu não preciso fazer esforço para me comunicar, para estar empática, para ouvir, para, sabe, falar bem, me conectar bem com as pessoas. Eu não faço esforço.
Ah, Aline, então quer dizer que quando você tá menstruada você não pode? Claro que pode. Você vai fazer, né? Se você já tem isso, você vai conseguir seguir com o seu trabalho, com as suas relações. Mas você vai ter que fazer um esforço muito maior. Eu acho que a produção tem até esse quadro que a gente pode pôr aqui na TV e eu acho que fica até mais visual para quem tá assistindo a gente pelo YouTube. Esse é o momento que vale a pena estar assistindo pelo YouTube. Se você tá passeando com o seu cachorro, ouvindo a gente pelo Spotify, ou tá a caminho aí do seu trabalho, no trânsito, ouvindo também por outra plataforma de áudio, salva aí o podcast Ela Sonha, Ela Faz, porque toda segunda-feira, às 7 da manhã, tem um episódio novo no ar. Vamos lá, para quem tá no YouTube, legendar. então tá aqui. Mas quem tá ouvindo, a gente vai tentar legendar agora. Vamos lá. Isso 4 fases. Vocês estão vendo 4 fases de um ciclo de 30 dias. Ou ciclo de 28, dependendo da mulher, né? Então, vamos começar pela menstruação, porque é a contagem número 1. Menstruei hoje, dia 1. Então, você está na fase reflexiva, que é a sua menstruação. E ela vai do dia 1, o dia que desceu a menstruação, até o 6º dia, depois que desceu a menstruação. Então, de 1 a 6. Esse é um período que eu chamo que é a sua caverninha. Olha que gostoso. Todo mês, o seu corpo, a biologia, o universo, porque o seu corpo está conectado com o universo, ele te convida a descansar. Olha só. A interiorizar, a refletir. Por quê? Porque nós, mulheres, viemos com um dom muito especial, o dom da intuição. E todo mês o nosso corpo chama para essa intuição. Vem cá, entra na caverninha, querida. Vamos pensar, vamos descobrir a causa das coisas, vamos reestruturar a sua vida. O que você está precisando deixar para trás nesse ciclo? O que não está te fazendo bem? O seu corpo te chama e há ali uma intuição. É um momento de renovação e de descanso. Eu sei que na vida da maioria das pessoas, ela precisa levantar cedo, ir para o trabalho e precisa dar conta das suas responsabilidades. Sim. O convite aqui é, dentro da sua rotina, do seu ritmo, como que você pode aceitar esse convite do seu corpo? Eu também já trabalhei em empresa, passei crachá, tinha que subir, sentar, fazer meu horário de trabalho numa empresa tradicional. Será que na hora do almoço você pode sentar num banco, na rua, tomar um sol? Você pode almoçar em 15 minutos, outros 45, você ouvir uma música gostosa, se conectar, não almoçar com um monte de gente, ficar um pouco mais só. Então, tem Isso um pouco de nessa criatividade. fase da menstruação. Isso, nessa fase reflexiva, que é o convite. Porque, normalmente, a mulher, se ela não percebe que ela está, né, do dia 1 ao dia 6 da menstruação, nessa fase, ela continua com seus afazeres, suas responsabilidades, afazeres sociais. Só que isso pode te drenar a energia. Porque o seu corpo, toda a sua essência, todas as suas células pedem para você descansar. Você vai ficar bocejando, você vai tomar mais café, você vai tentar mascarar esse cansaço, como eu fazia. Que Uau. isso, Aline? Acorda. Vambora, levanta. Que preguiça é essa? Isso. Que procrastinação é essa? Isso é uma crença limitante? Qual é o meu problema, né? Vamos levar isso pra terapia? E mal sabia você que era só uma fase. Isso, são só 5 dias. Olha, nem é muita coisa. Nem né? é. E aí, a gente, então, chegando no 6º dia, a gente passa para a segunda fase desse ciclo, que é a fase dinâmica, que é a sua pré-ovulação. Esse é o período ideal para a criatividade mental, para o aprendizado, clareza, muita força muscular. Momento excelente de fazer esporte, exercício, movimentar o corpo. É um momento de muita clareza mental, atividade cognitiva mesmo. Tem a ver com essa criatividade bem aterrada, Uau. sabe? Independência, maior resistência, um pensamento estrutural excelente para você pensar um projeto que seja bem racional mesmo. Onde que pode dar ruim, onde que pode dar bom, o que a gente pode levar em consideração nisso aqui que a gente está fazendo. Então, sua mente está muito afiada, muita força física. Você acabou de sair da caverninha. Uhum. Você está toda preparada para o mundo. E a gente chama essa fase de fase dinâmica. Eu chego na academia, aí a minha personal vai botar os pesos, ela fala, que isso? Nossa, tô pegando peso de menino, Brasil. Olha, tô quase zerando a máquina. Nesse período aqui, ó, pré-ovulatório, tá lindo. Chega lá na menstruação, chego me arrastando. Aqui, posso fazer exercício só deitadinha hoje? É muito legal, é muito lindo. Mas é muito bom respeitar o momento do corpo que você tá realmente necessitando naquela hora, né? Uhum. E respeitar. E aí, depois, essa terceira fase, qual que é?
Fase expressiva, que é quando a gente ovula. Então, quem vai ter filho é onde você vai engravidar, né? A mulher tá ovulando. E é uma fase que eu particularmente adoro, porque é a fase que você tem mais energia, que você tá mais expansiva. É uma fase de comunicação, de maior empatia. Você consegue se conectar muito bem com as pessoas. Então, que o meu trabalho é a maior parte, é no digital, é nas redes sociais, eu tento, nem sempre é possível, mas eu tento colocar aulas importantes, movimentos que eu sei que vão demandar muita energia minha, vital, para essa fase ali, pelo menos no entorno da minha fase ovulatória. Agora, eu sempre vou tentar fugir da menstruação, porque eu sofro. Realmente fica pesado. Então, tentar colocar ali é maravilhoso. E você saber que você tem essa potência nessa hora. Usa isso a seu favor. Né? Porque se você tá na fase expressiva, o meu dia tá muito puxado, vou descansar. Você tá fazendo o oposto do que o seu corpo tá chamando, né? Você tá cheio de energia vital, joga isso pro mundo, se conecta. Total. Cria relações, fortalece as relações que você tem. É maravilhoso. Eu adoro essa fase. E ela vai do dia 14 ao dia 20. A gente não falou pro pessoal que tá só no áudio, que a segunda fase, que é a dinâmica pré-ovulatória, é do dia 7 ao 13. Então, sempre lembrando que o dia 1 é o dia que desceu a menstruação, só para todo mundo lembrar. A terceira fase, então, é do dia 14 ao 20. E a gente vai para a última, que é a famosa TPM. Mas a gente vai chamar ela de um nome mais bonito. Vamos chamar ela de fase criativa? Por que tem que ser uma tensão? Eu não preciso ficar tensa. Eu não posso estar super sábia. É a fase da bruxinha, assim, que eu tô sábia, conectada com a minha intuição, com a minha essência. Estou ali, ó, na porta da caverninha. Já já vou menstruar, vou entrar na caverna, mas ainda não entrei. Então, é a fase criativa. Uau. São os dias que antecedem a nossa menstruação. É o período ideal para criatividade com inspiração. Diferente da segunda fase dinâmica, que é aquela criatividade mais lógica. Mão na massa, né? A outra é mais... Essa é mais intuitiva. Criativa. Ela vem mais de dentro, ela é mais inspiracional. Por isso que você vai pensar ali, ó, fora da caixa. Você vai ser mais assertiva para solucionar problemas com essa criatividade que não necessariamente está no mundo, mas ela está em você. Uau. E ali você já sente nessa fase criativa, e eu, como passei a me observar muito, você já sente bastante o decréscimo da sua energia vital. Você já começa a sentir o cansaço na TPM, a gente fica um pouco mal-humorada. Sim. Por quê? Porque você já não quer aquele barulho todo. Já fica preparando o corpo para você poder realmente entrar ali na caverninha. Isso. E é interessante a gente falar, acho que tem duas curiosidades aqui que eu gostaria de adicionar aqui à sua fala. A primeira, uma coisa que não sei quantas mulheres sabem disso, ou talvez algumas até, né, vão ouvir pela primeira vez agora, mas o primeiro dia da menstruação, ele conta quando é o sangue vermelho, não o que vem antes, que em alguns aplicativos chamam até de spotting, que seria como se fosse pontinhos. É uma borrinha de café, né? Uma borrinha de café. Então, quando vem a borrinha, não é para você contar a sua fase reflexiva ainda não começou. Vem quando vem a menstruação vermelha. Perfeito. E uma outra coisa que você pode fazer para começar, beleza, se você não anota o seu ciclo em papel, você pode baixar vários aplicativos, e vários tem deles gratuitamente, para você ir acompanhando esse seu ciclo e ter um local que você tá ali na palma da sua mão com tudo armazenado. Ajuda na hora que você vai à médica para poder fazer uma consulta, ajuda você realmente a ter essa clareza de que fase você tá. Então, hoje em dia, a tecnologia ela tá aí para realmente nos auxiliar a ter uma vida mais fácil. Cabe a você usar ou ficar aí panguando, né? Então, acho que é muito interessante que você falou sobre essas 4 fases e, principalmente, de uma maneira muito prática, né? Como que a gente pode usar isso a favor do nosso negócio, do nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Agora, eu quero entender, Aline, como que a gente faz para poder identificar se a gente está com a energia feminina desregulada? Tá. Então, vamos começar por aqui. Tem 2 adendos que eu queria fazer antes de passar. É que se você toma pílula, você passa por todas as fases. A pílula ela não suprime a fase, você vai viver. Mas ela suprime as características. Então, é como se você tivesse mais estável, mas no fundo você não tá.
Então, você perde a sensibilidade com o seu ciclo por causa do hormônio. E mulheres que estão na menopausa também vivem as 4 fases. Olha, que interessante. Vivem, e só que também não da forma tão clara quanto eu. Desde que eu tive os meus filhos, eu parei de tomar o hormônio. O hormônio que eu digo a pílula, né? Uhum. Então, eu consigo perceber perfeitamente quando eu entro na ovulação, quando eu já tô no pré-menstrual, tô nessa fase criativa, que minha energia começou a cair, eu consigo fazer esse exercício, porque eu não tomo pílula, então eu consigo ter essa sensibilidade com o meu corpo maior e facilita, porque se eu vejo que eu tô cansada, eu respeito. Eu não tomo café para mascarar meu cansaço. Eu tento, nem que seja ficar 10 minutos no sofá, de olhinho fechado, respeitando, aí eu levanto e faço o que eu tenho que fazer. Não é que eu paro a minha vida. Eu só busco ter esses intervalos, tá? Então, esses 2 adendos são importantes. Uau, muito bom. E agora, se a gente for passar por uma fase de clareza mesmo, né? Como que a gente sabe que a gente está com a energia feminina desregulada? E Tá. o que a gente faz para regular isso, né? Como que você sabe que você não tá respeitando o seu ciclo? Se toda mulher tem esse ciclo, a gente deve ter outras coisas que nos diferenciam também. Uhum. E a gente não ouve, a gente não percebe, porque o momento social que a gente vive é esse que eu acabei de falar. Nossa geração foi a primeira de mulheres a de fato ter carreira, de fato ter trabalho, de fato alcançar sucesso. E agora chegou a hora da gente olhar para isso tudo e pensar: até que ponto isso está me preenchendo como ser humano? Até que ponto eu estou plenamente feliz? O sucesso é muito importante. Mas o que é o sucesso? É a gente estar bem. É sempre o bem-estar. Porque o dinheiro é uma parte, é a liberdade na matéria, né? Você poder ir para Dubai pleníssima, que a gente adora acompanhar. Né? Você poder dirigir de um lugar para o outro, querer visitar um parente e poder ir, porque você tem como pagar o seu meio de chegar lá. Isso é liberdade, é maravilhoso. Isso necessariamente gera bem-estar? Não necessariamente. A gente vê um monte de gente que tem muitos recursos, mas está doente por dentro. Então, a mulher que não percebe esse feminino e essa diferença do feminino, ela costuma reclamar muito de cansaço, de exaustão. Ela tá sempre cansada, porque ela tá sempre liderando. Ela tá decidindo o que tem que fazer. E eu, Paty, que lido com mães, as mães, elas lideram os pais. Isso que você está fazendo tá errado. Não é assim. Porque tem que pegar assim, a comida tem que servir desse jeito, a fralda tem que trocar desse jeito. Ai, vai pra lá, vai, deixa que eu faço. Ela decide os programas da família, ela decide as viagens, ela coloca a mesa, aí depois ela reclama. Pô, não faz nada, não me ajuda, não participa, não pensa em mim, não me dá carinho, não faz surpresa, não faz nada legal. Tudo sou eu. Não quer saber de nada. Aí, isso mostra que você está muito na energia do masculino, que é a energia da liderança, da estabilidade. E não é a energia do feminino, que é essa energia mais intuitiva, receptiva, acolhedora. Nós temos as 2 energias. As 2 polaridades vivem em todos os seres humanos. E a gente usa sabiamente a nossa energia masculina no nosso trabalho. A gente precisa liderar pessoas, tomar decisões importantes que vão levar o nosso negócio para um lado ou para o outro, fazer escolhas responsáveis, conscientes. E para isso a gente vai pegar esse espírito da liderança. Mas esse impulso, ele não pode descansar de vez em quando? Porque ele até dá dor de cabeça. Ai, vamos ver quem vai se identificar com isso nos comentários? Vamos. Eu era a mestra da enxaqueca. Enxaqueca que nasce aqui, ó, do pé do pescoço e vinha pela minha cabeça inteira, a ponto de eu andar. Eu não tomo remédio, assim, eu tento me cuidar sempre de formas naturais. Eu sou a bruxinha do chá, dos óleos essenciais. E aí o remédio eu evito. Mas essa dor de cabeça, eu tinha tanto, mas tanta, que eu andava na minha carteira, tenho no meu carro, tenho na minha necessaire, tenho no meu escritório, tem tudo quanto é lugar. E desde que eu comecei a acessar a minha energia feminina, eu quase não tenho mais dor de cabeça. Uau. A dor de cabeça está ligada ao controle. Por que você quer controlar tudo? Por que só o seu jeito funciona? Por que você não ouve um pouquinho mais seu parceiro? E como eu falo de desenvolvimento infantil, esse desalinho, essa desarmonia do casal impacta profundamente na criança. Eu sou mãe. Eu sei que impacta. Eu não li isso num livro. Eu sei como que é a vida real. Se eu não tô bem com meu marido, se a gente tá
assim, meio irritado com o outro, a gente disfarça, a gente é super maduro na frente das crianças. Mas por trás eu tô, ai, que saco, que ódio que ele não faz isso. Então aquela energia, ela reverbera na nossa casa. Total. E ela reverbera nos nossos filhos. Aí você pensa, justo hoje essas crianças estão insuportáveis. Não é justo hoje, é porque você tá emanando isso, né, pra sua casa. Então, cuidar dessa energia feminina representa um transbordar no seu casamento, no seu relacionamento e, consequentemente, nos seus filhos. Como é lindo a gente poder olhar para isso e pensar, então eu não preciso liderar o tempo todo? Eu não preciso controlar o tempo todo? Mas o que eu faço, Aline? Vou sentar lá e ficar pasmando? Vai continuar não fazendo nada. Será? E assim, acho que tem... É tão difícil para quem está acostumada a todo momento liderar e sair dessa posição. E aí eu vou falar uma coisa que é um pouco a vulnerabilidade da pessoa. Em março, foi a primeira vez em muitos anos que eu me permiti ser liderada. Então, antes de eu executar a minha quinta, nem sei qual é, a minha imersão de negócios em Dubai, eu fui convidada para poder participar de uma imersão que chama Women of the World, que eram empresárias do mundo inteiro lá em Dubai. E foi surreal não ser a minha imersão. Porque eu sentei na cadeira de aluna. Gente, eu acho que eu nem lembrava como é que era esse lugar. E o que eu mais falei naquela semana foi como é bom não estar no controle. Como é bom eu chegar e eu não saber onde eu vou comer, porque eu não saber qual vai ser a temperatura do carro que eu vou entrar. Se eu vou num carro bacana, se eu não vou... Porque normalmente eu cuido de cada ínfimo detalhe, né, do projeto que eu executo lá, e que foi algo que depois, quando eu voltei para o Brasil, foi uma coisa que eu quis trazer para dentro da minha casa, né? Será que eu realmente me colocava nessa questão de decidir tudo, né? E aí foi numa fase que eu entrei mais tava reformando, enfim, a decoração toda da casa, e foi muito bom, porque eu dei espaço e assim, super rolou quando a gente foi decidir as coisas juntos, quando o meu marido veio com o que ele gostava e a gente criou junto, assim, foi muito bacana, justamente porque eu saí dessa posição da liderança bizarra, né, sozinha, porque é aquilo que a gente fala, e eu já comentei muito isso na época que a gente lançou a plataforma do Ela Sonha, Ela Faz, como a primeira plataforma de empreendedorismo para mulher no Brasil, justamente empreender é solitário, né? Porque quando você se coloca nessa posição de liderança, e eu não tô falando que ela não é necessária, sim, ela só não é um local que você precisa morar. Você tem que visitar esse local. Então, quando você entende que é um local de ir e vir, e não de permanecer, muda tudo. Muda tudo. E não só no seu negócio, né? Porque quando os empresários começaram a chegar, eles encontraram uma Patrícia relax. Entendeu? E você tinha que ver sua carinha. Você fez até assim, ó. Ai, posição de aluna. Foi. Até você respira mais fundo e mais leve. E como é bom isso, que bem que isso faz. E você falou uma coisa muito importante que eu acho que vale ressaltar. Não é anular o seu impulso de liderança. Não é deixar de ser quem você é. Porque se nós viemos com esse impulso para a vida, é porque faz parte da nossa missão. É uma força necessária para que a gente execute o que a gente veio fazer. Então, não é deixar de ser. É o que você falou. Vamos não morar nesse lugar? E de vez em quando aprender a descansar? Eu vou te contar uma coisa muito legal, que eu não contei... Eu tava doida para contar para as minhas leitoras, ainda não tinha dado tempo. Eu fui testar, né? Não controlar, não liderar. E eu vou dizer os problemas que eu tenho. O marido disse que eu podia contar. Ele não é muito carinhoso. A linguagem dele de amor, a forma como ele se sente querido e amado, é atos de serviço. Então, se eu encher a garrafinha dele de água, levar pra ele, então fazer coisas. A minha linguagem de amor é toque. Eu gosto de ser abraçada, pegada, como eu me sinto amada. Então, é como se eu falasse chinês e ele alemão, entendeu? Ninguém tá entendendo nada do que eu tô falando. E aí, eu sempre reclamei no Stories, brincando assim com a galera. Gente, ele pegou na minha mão hoje. Aí eu tirava uma fotinha. Caraca, é a primeira do mês. Valeu, Brasil. Tô muito amada hoje. E aí eu sempre brincava com isso. E eu falei, será que ele tá assim retraído porque eu só lidero?
Vamos fazer um teste? Foi semana passada isso, pra você ver como é novo na minha Como vida. é recente. Gente, muito recente. Adoro. Aí, no nosso sofá, ele é modular. Tem 3 partes que você puxa, ele vira uma chaise. 3. Uhum. E ele gosta de sentar num pedaço. E aí, antes eu ia toda machona lá, sentava no lugar dele. E falava assim, por que não vai sentar no seu lugar? Afrontosa. Muito afrontosa. Afrontosa. Ok, com a energia de liderança do trabalho, entendeu? Aqui quem manda sou eu. Depois da reunião que você mandou em 10 cabeças, você chegou em casa e achou que fosse mandar o marido. Isso, no lugarzinho do sofá que ele gosta. Aí dessa vez, eu falei, não vou sentar no lugarzinho dele, vou sentar no do lado, no do meio. E o dele tava puxado. A Aline diante sentaria e ficaria. Quer ver que ele não vai puxar a minha? Quer ver que ele não vai puxar a minha? Que o meu lado tava curtinho, né? Tinha que puxar. E aí eu só sentei e relaxei. Porque a ideia não é controlar o outro, é você descansar no seu feminino. Eu vou descansar. Então, Amei eu não isso. estou fazendo isso para manipular ele, para ele fazer o que eu quero. Isso seria uma intenção muito errada, né? Muito feia. Não é isso. É você descansar em não precisar controlar. Então, eu trabalhei meu mindset. Eu sentei foi tudo trabalhado. Sentei no sofazinho e pensei, tá tudo bem. Se ele não perceber que eu tô desconfortável. Se a gente começar a assistir o filme e ele não perceber, eu levanto e abro e tá tudo bem. Não importa o resultado. Eu estou tranquila. Foi maravilhoso. Eu realmente estava na santa Plena. paz lá. Aí ele ligou a TV, eu falei, realmente ele não vai notar. Aí ele olhou pro lado e falou, nossa, você não puxou o seu? Aí eu, é mesmo, nem percebi. Você quer que eu puxe? Eu falei, para, sociedade. Brasil, tem uma Aí eu falei, superposição. querido, obrigada, quero. Aí rolei pro lado, deixei ele puxar. E nada de falar, não precisa, deixa que eu faço sozinha, tá, gente? Ele está fazendo uma gentileza, aceite, você recebe. Esse é descansar no feminino, obrigada. Que bom ser cuidada, muito gentil, obrigada. Aí, a gente começou a ver o filme e esfriou. Eu moro em São Paulo e eu tava sem meia, meu pé tava frio. Antigamente eu falaria, pega uma meia pra mim, por favor, ou uma coberta. Ou seja, se eu tô pedindo alguma coisa, eu estou liderando ele. Mesmo que eu coloque o por favor no final, ele tá se sentindo impelido a fazer o que eu tô pedindo, né? Sim. Então, ao invés disso, eu falei, nossa, esfriou, meu pé tá gelado. Você sentiu também? Tá frio? Aí ele, tá frio. Aí ele olhou pra um lado, olhou pro outro. Quer que eu pegue uma coberta? Eu falei, não. Outro ponto, Brasil. Não acredito. Fingi plenitude, que eu sou o quê? Naturalidade. Falei, nossa, eu adoraria. Aí ele cobriu nós dois e eu pensei, sucesso da noite. Nota 10. Ele tá fazendo tudo que eu sempre quis sem eu pedir nada. E eu aqui tranquila. Aí já tava super feliz. Já estava super feliz, mas teve a cereja do bolo. Não parou por aí. Tudo num período de 10 minutos. Parece um milagre. Aí... Espera de um milagre. Antes eu lá, toda machona, esperando o milagre. 10 anos. Por que ninguém nunca me contou isso, gente? 10 anos. Aí ele estendeu o bracinho e falou, deita aqui. Eita, Brasil. Eu falei, para. Ele abriu meu sofá, me cobriu e ele iniciou o abraço, o toque, porque ele não gosta, né? Então eu fiquei na minha. E ele foi e falou, poxa, vem pra perto, fica aqui. Gente... Aí Só pronto, porque né? eu fiquei quietinha. Só porque eu relaxei. E esperei um pouquinho. A Aline de antes teria falado, reclamado, pedido, oficialmente pedido, pega uma coberta, abre aqui, abre todos os sofás, né? Eu já teria deitado nele, pronto, acabou, sabendo que ele não gosta muito. Só porque eu esperei. Só porque eu relaxei e descansei. No feminino. No feminino. Gente. E fui cuidada, e fui amada, e foi maravilhoso. E eu fiquei plena, me sentindo assim, princesa. Gente. Eu tô Não é incrível? chocada. É incrível, é maravilhoso. E é isso que o podcast Ela Sonha, Ela Faz, amor. Porque agora você está salvando casamentos e namoros. Que isso? Porque o pessoal acabou de vir no Dia dos Namorados e tá como, né? Nossa, mas aí ele comprou o negócio porque tava na vitrine. Ele comprou um negócio que eu nem queria. Pô, mas eu ganhei um negócio que não tinha nada a ver comigo. Não. Calma, respira. Volta um pouquinho esse podcast. Bota um fone de ouvido
e ouça atentamente essa aula. Porque quando eu falo que a palavra tem o poder, mas o exemplo ele arrasta, olha o exemplo arrastando você para a salvação do seu relacionamento. Já, nossa, acho que se a gente pudesse colocar assim, né, estrelinhas nesse episódio, eu tinha que botar 1000. Se você, no mínimo, você dá um like aí agora, hein? Pelo amor de Deus, amei. E não é muito disruptivo pra nossa geração ouvir isso? Nossa! Foi muito pra mim, foi muito. A minha mãe não tá se aguentando no sofá ali, ó. Batendo palmas lentas, a Martinha, pra você. É quase assim, né? É. Estrelinhas. Gente, isso é disruptivo de uma maneira que eu acredito que as mulheres da nossa geração não foram criadas para observar e ficar atentas a essa tranquilidade de relacionamento, a essa naturalidade. E uma coisa que eu queria falar, tem um outro episódio no podcast Ela Sonha, Ela Faz, que a gente fala sobre maternidade e carreira com a Jana Medina e com a Samara Costa, e a Samara relata isso, né? Que ela fala para as mães, primeira coisa, nasceu um filho, nasceu o pai, e não é empregado a tua mãe. Se você não coloca o seu companheiro para literalmente viver aquele momento com você, depois você vai reclamar que ele não participa, mas é óbvio, você não deu o espaço que ele tinha que dar. Então, eu acredito que aqui é a mesma coisa. Quando você dá o espaço, a pessoa ela se impõe, ela preenche aquele espaço. Tudo bem que o seu marido foi recorde, né? Mas ele lutou um pouco no início, quando eu comecei a tentar soltar o controle. Eu tô treinando ainda, já dei umas erradinhas aí, mas a gente tá conversando. Dessa coisa do controle, quando eu comecei a relaxar e descansar, teve uma vez que ele se incomodou, porque ele não estava acostumado. Então, ele falou, onde que a gente vai almoçar hoje, domingo? Eu falei, onde você quiser, amor. Aí ele, Aline, é sempre você que escolhe. Escolhe aí. Ele não entendeu, como assim? Eu sempre sou liderado e agora você quer que eu escolha? Aí eu, tá tudo bem. Qualquer lugar que você quiser, eu vou estar feliz. Aí ele ficou meio assim, parado. Aí ele, então pode ser. Aí ele sugeriu um que a gente sempre vai. Eu falei, tá bom. E aí eu fui, porque eu realmente estava trabalhando internamente não me importar. Então, não é que é tão fluido e tão milagroso. Às vezes, pode ser que a hora que você começa a mudar e soltar e dizer, tá tudo bem, eu tô no flow com você, eu tô bem. E claro que vocês podem discutir, podem conversar, né? Então, ele falou desse lugar, eu falei, e tem também um outro. Então, você que sabe, tem esses dois. Ele, então pode ser esse outro que você falou. Pronto. Mas não fui eu falando, esse não, né? Um saco, não quero, eu gosto do outro. Pronto, acabou. Liderando. E o que você falou sobre filho, também, você percebe que também tem a ver com liderar? Porque se o neném nasce, a mãe escolhe, que é a avó quem vai cuidar, ela contrata a babá, o que ela tá dizendo pro pai? Você não é capaz? Deixa comigo, eu lidero. Eu faço toda a estrutura aqui porque você não consegue. Entendeu? É muito nas entrelinhas, no subconsciente, você falar isso pro seu marido, parceiro, companheiro. Chame do que quiser, mas... Deixa o pai passar perrengue. Essa é a nossa meta aqui. Mas eu acredito que essa maneira como você vem trazendo, porque quando a gente começou a conversar aqui, antes da gravação, eu fiquei impressionada com o que você falou, do que realmente você sente que é a sua causa. E aí eu acredito que isso tem tudo a ver com esse episódio, porque o podcast Ela Sonha, Ela Faz existe porque marcas que acreditam em mulheres que causam faz esse podcast acontecer junto. E aí, se eu tô falando disso, é óbvio que quem já ouviu o podcast antes lembrou da Dakota, que é a nossa parceira aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, e é uma marca que valoriza o poder da mulher brasileira. É por isso que produz calçados para mulheres que causam na educação, nos relacionamentos, na feminilidade, né? Bem pleninha. E a nova campanha da Dakota vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas. E aí eu quero saber, dona Aline, qual é a sua causa? Eu realmente acredito que a gente vai mudar o mundo, mudando a forma como as crianças crescem. Entregando seres humanos mais conscientes, mais felizes e mais saudáveis a partir de uma educação consciente. Uau! Já deu para perceber que a Aline, ela é uma mulher que causa. Mulheres que causam são uma verdadeira inspiração. E você quer saber também o que vai te inspirar? Coloca o seu celular aí na tela, porque você vai lá pro QR Code que vai te jogar no site dakota.com.br, onde você vai encontrar uma coleção para calçar e estar aos pés de mulheres poderosas. Dakota, ser linda, ser feliz. E
Ai, maravilhosa. Gente, amei essa sua causa, viu? Maravilhoso, né? Incrível. A gente não vai precisar mais, a próxima geração talvez não precise mais de 10, 20 anos de terapia para se reconhecer. É sobre isso, né? E acredito que tem muito a ver também com a causa aqui do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Na verdade, com a causa do Ela Sonha, Ela Faz, que eu tenho clara certeza e noção que o trabalho que a gente faz hoje é um trabalho que a gente vai ver o resultado pleno e daqui a 2 gerações. Onde as mulheres elas vão ter um espaço muito equivalente ao dos homens, não só em oportunidades de negócio, empregos, investimentos, autoconhecimento, se sentirem realmente empoderadas, num nível que hoje a gente ainda tem que convencer a mulher, né? Então... Que ela pode. Que ela pode. Ou tem que mostrar pra ela a questão do feminino, a questão da crença, a questão de como faz isso. E tá ótimo, a gente tá aqui pra fazer isso mesmo. Mas daqui a 2 gerações eu acredito que a mulher, ela falar de dinheiro, ela ganhar dinheiro, ela assim, né, realmente ser aí uma mulher de sucesso, uma mulher que provê, mas sabe ao mesmo tempo ser feminina, vai ser uma coisa tão corriqueira como a mulher votar. Que lindo, né? Então, e você sobre tem isso. a sua missão e eu tenho a minha causa. E elas se unem num ponto acima. Total. Porque a missão de todo ser humano é evoluir. É evoluir na sua própria consciência de quem você é, dos seus potenciais, dos seus valores, no amor, né? Amar incondicionalmente todo mundo, ajudar, ser generoso. Então, a minha causa ajuda a sua e a sua ajuda a minha. Total. E de todo mundo que está ouvindo a gente. A gente está na mesma missão, a gente está evoluindo para o mesmo lugar. Não importa o caminho que você escolheu agora. E a gente vai colher isso no futuro, com certeza. Pleníssimas, porque, né, vamos viver muito, com certeza. Eu quero entrar agora numa questão mais estratégica. Se a gente tiver que colocar aí um top 5, um top 3 estratégias para ativar o feminino. Beleza, a mulher está ouvindo esse podcast, ela já identificou que ela é muita chefe dela mesma, da casa dela, dos funcionários dela, dos amigos de trabalho dela, do namorado, do marido, da mãe. Ela é mãe da mãe, ela é mãe do pai, ela é mãe do marido, ela é mãe de todo mundo. E ela já percebeu que ela está nesse lugar. Vamos falar agora, vamos entrar no momento desse podcast para a gente trazer estratégias práticas para ela ativar esse feminino? Vamos, maravilhoso. Vamos. Primeira, qual que é? Primeira, top 1, sem menor dúvida, aprender a descansar. Eu tive que aprender a descansar. Isso parece tão louco falando agora, que eu já aprendi. Eu me sentia culpada de deitar e descansar. E eu trabalho de casa, não é uma bênção você poder falar, ai, agora eu quero deitar no sofá. Eu não deitava, eu não sentava. Eu chegava no fim do dia com dor na perna, de tanto ficar em pé, indo de um lado pro outro, ou sentada assim, como se eu estivesse no escritório. Descansa. Você merece descansar. E descansar não significa preguiça. Não tem a ver com preguiça. Preguiça é procrastinar, é empurrar com a barriga, não fazer o que você sabe que precisa ser feito por muito tempo, por muitos dias, por muitas semanas, é não sair do lugar. Descansar é necessário. E quando você descansa, quem tem filho, ensina para o seu filho também sobre ócio, sobre tédio, que tá tudo bem quando você está cansada, descansar. Não é o convite do vírus que tá rolando por aí? Uau. Não é coincidência. As pessoas estão sendo obrigadas a descansar, forçadas a sair da loucura da sociedade, entrar dentro de casa, se isolar e descansar. Uau. O sintoma maior é exaustão do vírus, né? Uhum. Vamos descansar? Olha o chamado da vida, já tá aí. Será que as pessoas estão ouvindo? Descansar. Quando você descansa, você entrega. Você tá indo com o fluxo do seu corpo, com o fluxo da vida. E não é muito, é como eu falei, você não precisa parar suas atividades, deixar de fazer o que precisa ser feito. Se puder 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o que você conseguir dentro da sua rotina. Então, top 1, descanso. Não se sinta culpada, entenda que isso faz bem, porque o que eu quero que você faça de exercício? Quando você levantar do seu descanso, sair desse descanso, sinta a sua energia vital. Sinta como você tá, sinta assim, o que você tá emanando. Como que as pessoas passam a te ver quando você voltou descansada? Sua energia muda. E isso é muito interessante porque se a gente for olhar civilizações antigas e culturas
de outros países, a gente vê principalmente locais muito antigos como Espanha, Itália, as pessoas literalmente fazem a siesta, que é aquele período da tarde onde as lojas elas são fechadas realmente. E aí, quando a gente vai para uma questão mais, uma cultura mais tradicional de algumas cidades, realmente, o comércio fecha por 2, 3 horas e vai até mais tarde, 11h30, meia-noite depois, em algumas épocas do ano, justamente para respeitar esse período vespertino, né, da tarde, de ter ali aquele momento de descanso. Então, óbvio que depois, aí a gente vai entrar uma questão mais histórica, né? No período industrial, aí começou-se a trabalhar loucamente, e aí você passou a ter ali aquele 1 hora de almoço e é isso, e assim, calma, né? A gente já está em outro momento, e por mais que você ainda esteja ali tendo somente a sua 1 hora de almoço, a Aline já deu aqui a dica para você ir pegar um sol, para você poder almoçar mais presente, não cheia de gente conversando, falando, não percebendo nem o que você está colocando para dentro. Então, eu acredito que estar mais, eu diria assim, estar mais presente no seu descanso. Tá mais presente em si mesmo. Olha só. E você falou uma coisa muito importante, né, sobre o descanso. E quando você traz o fato histórico, eu gosto muito de trazer a evolução social. Porque as coisas, elas funcionam e são muito boas, muitas vezes naquele período, naquela época, dentro daquela cultura. E sem pensar sobre isso, ou seja, sem exercer a nossa consciência, a gente replica e leva isso adiante. E quando a gente vê, não está mais fazendo sentido na nossa fase, na nossa era, né, no Brasil. Então, é muito importante olhar para essa evolução social. Sim, começou com a Revolução Industrial, e agora? Né? Então, vamos descansar, vamos ver o que a gente pode fazer agora para o nosso bem, para o nosso bem-estar. E falando sobre isso, sobre essas fases que as pessoas apenas replicam e não observam se isso faz mais sentido ou não, aí eu quero entrar numa questão que eu vejo acontecer às vezes ao meu redor com pessoas conhecidas e, enfim. E eu fico olhando assim, o costume, por exemplo, de uma refeição, de um café da manhã e vai tomar um Nescau, um Toddy, quando você tem 30 anos e está tomando um copo de 300 ml de leite com Toddy de manhã, eu acredito que não cabe. A pessoa está literalmente só replicando aquilo que foi ensinado para ela. E eu lembro que numa das fases de educação alimentar, enfim, eu não vou nem entrar nesse ponto que é muito gigante, mas assim, numa das fases que eu passei de educação alimentar, me foi explicado uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Quando, né, os nossos pais, a geração que antecedeu a nossa, chegou no mercado de trabalho, chegou também toda essa questão dessa facilidade do industrializado. Foi a primeira vez que teve ali um leite condensado, um leite ninho, um Nescau, um blá, 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 para poder entregar. E isso foram produtos comercializados mundialmente, com muita grana de publicidade, e que instituiu todo um hábito alimentar, não só no Brasil, mas em populações de outros países gigantes. E aqui a gente teve isso, né? Você era a geração Toddy ou Nescau? Né? E era isso, essa briga eterna de Toddy ou Nescau, Toddy ou Nescau. Mas quando você é adulto, faz sentido você tomar? Na verdade, nem quando é criança. Com a informação que se tem hoje, da quantidade de açúcar que tem nesse negócio, não faz nem sentido hoje. Mas na época, para a facilidade do dia a dia, da mãe e do pai que trabalham, já pega o leite na geladeira, já pega o pote que está no armário, já marcha ali, vamos embora tomando e vamos para a escola, já era uma facilidade. Hoje em dia, já não. Eu acredito que a pessoa que está desperta para o que existe de saudável na sociedade hoje e para o que ela quer deixar para o filho dela, para os filhos de hábitos alimentares, já não cabe mais repetir isso. Não cabe. Então, até essa questão do estar desperto no descanso te traz uma clareza do que você está fazendo no automático, se isso faz sentido na sua vida ou não. E aí, mais uma vez, o podcast Revelação Ela Faz daqui para te colocar para pensar, não só num hábito alimentar, mas num hábito de trabalho. Aquela pessoa que fica checando ali o e-mail toda hora, todo minuto e quer responder o WhatsApp. Não, mas é que eu não posso deixar a pessoa me esperando. O que vão achar de mim? E tudo. Ela não tem uma ordem de prioridade, porque ninguém ensinou para ela, mas ela também não pensou sozinha que ela pode ter uma ordem de prioridade de resposta e que tá tudo bem. Ela, dependendo do que tem ali de prioridade para ela responder daqui a uma semana. Isso. Entendeu? Ou daqui a 10 minutos, depende da ordem de prioridade. Então é sobre isso. Eu acho que quando a gente vem do descanso,
a gente tem uma clareza mental para poder tomar decisões mais acertadas. E você falou um ponto importante, porque a gente tá falando do descanso como algo que a gente, aí eu vou falar da minha história, eu não via na minha mãe nem na minha avó, foram as mulheres que me criaram. Mulheres muito fortes. Minha avó perdeu o marido cedo e minha mãe se divorciou cedo. Então, são duas mulheres que tiveram que viver a maior parte da sua vida sustentando a casa, sustentando a família, os filhos, os netos. Então, eu sempre vi elas assim. Então, é a imagem que eu tenho. Mas essa foi a realidade delas, não é a minha. Eu preciso ser essa mulher forte, casca dura. Eu tenho força, mas eu também posso ser vulnerável. Sim. Eu sou determinada, mas eu também posso ficar triste um dia. Né? Total. Então, eu olho para aquilo que eu recebi como mensagem no ambiente familiar, na educação, nos adultos que influenciaram minha personalidade. Olho para isso e agora eu preciso olhar para minha vida como se eu estivesse fazendo um scanner da minha vida agora. Isso que eu tô trazendo, igualzinho como eu recebi, é meu? Ou eu posso deixar isso aqui e fazer um pouquinho diferente, porque vai ser melhor para mim? E aí entra a alimentação, Total. entra o descanso, entra a forma como a gente fala. Então, por que eu tenho que ser pavio curto a vida inteira? Porque toda a minha família era pavio curto e eu aprendi a ser assim explosiva. Mas isso não me faz bem. Eu não preciso levar isso adiante. Eu não posso romper isso aqui comigo. E, de repente, meus filhos nem vão viver mais esse desafio porque eu consegui parar ele aqui na minha geração. Então, essa reflexão muito legal envolve muito mais que o descanso. A forma como você vive, a forma como você se relaciona com o alimento, com as pessoas, com o seu relacionamento. Que pessoas você tem atraído para sua vida. Então, quando pessoas maravilhosas chegam, encontros incríveis acontecem, sabe? Alguma coisa certa eu tô fazendo nessa vida. Exatamente. Bom, vamos lá. A gente já falou que a estratégia número 1 é o descanso e a gente desenrolou bastante sobre esse assunto. Estratégia número 2, qual seria? Se cuida. E eu vou falar uma coisa importante. Você que é a mulher que tá lá no masculino e tá cansada, sentindo sozinha, exausta, não tem tempo pra nada. E quando as pessoas passam por você e perguntam como você tá, você fala corrida. Gente, minha meta de vida é falar, tô tranquila. Ai, mas posso falar? Tô calma. A gente fala isso. Até uns anos atrás eu achava que era super legal trabalhar 14, 15 horas por dia e que isso era o máximo. Hoje em dia eu trabalho de forma muito inteligente, então eu não tenho agenda muito lotada. Eu cheguei uma vez, eu tenho que compartilhar isso aqui, vai ser um pouco ridículo. Talvez as pessoas me zoem, mas enfim, estamos aqui numa audiência seleta que vai entender e você também. Eu lembro que uma vez eu fui entrevistada e a repórter falou assim, Patrícia, e o que é sucesso pra você? Juro, sabe quando você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu falei, sucesso pra mim é terça-feira, 15h, eu poder levar o meu cachorro no pet shop e ficar assistindo ele ser tosado. A mulher olhou assim, falou pra mim, quer cortar e quer responder de novo? Juro pra você, ela falou isso pra mim. Meu bem, eu não só levo, como eu assisto. Eu assisto, eu terapêutico, eu vendo ele ser tosado na minha frente, ele olhando pra mim, eu falava, tá bom, mas com a certeza que o negócio tá rodando e que o negócio tava acontecendo e eu tava ali, naquele momento. Aí ela falou, mas você quer cortar e a gente grava uma outra resposta? Eu falei assim, você tá esperando que eu faça algo mágico pra você, né? Tá bom. Aí eu nem lembro se eu gravei outra resposta ou não, mas eu lembro que foi algo tão genuíno e é sobre isso. Acho que, principalmente as executivas, a empreendedora em alguma fase ali mais inicial, de 3 a 5 anos do negócio, ainda quando o negócio sem muita gestão, sem muito time e tudo ainda dependendo muito dela, sendo muito eu presa, né? Ainda assim, é uma questão muito difícil da mulher ter esse momento de descanso e de autocuidado e que ela não se sinta culpada nesse momento de autocuidado e de cuidar realmente dela mesma. Mas eu acredito que existe também uma cultura entre as executivas que se você não estiver trabalhando 13, 15 horas por dia, você não está trabalhando o suficiente. E aí que eu acho que está o perigo. Porque, mais uma vez, a mulherada vivendo no automático. Sim. E de forma não cíclica. Não cíclica e não consciente. E não consciente. Porque outras necessidades estão gritando e ela não tá vendo. Exato. Ou o casamento tá ruindo, ou os filhos estão péssimos na escola, ela tá sendo chamada para ouvir reclamação que o filho dela tá revoltado. Ou uma doença,
ou um mal-estar, uma crise de ansiedade. Ou seja, o chamado está acontecendo, mas ela está silenciando. Até uma hora que não dá, a gente sabe. Chega uma hora que não dá para silenciar esse chamado, né? Exato. Você que viaja muito, talvez possa confirmar, essa é uma cultura muito aqui nossa, né? Do Ocidente. Essa coisa de trabalhar 15 horas. Eu vejo em outros lugares que é diferente. É uma coisa que aqui no Brasil, principalmente, porque eu morei em Nova York, e dava 5h15 e as calçadas ficavam lotadas. Todo mundo indo embora, pegando o metrô para ir embora para casa. 6 horas, 7 horas da noite, já tá tudo tranquilo nas ruas. Bem em Manhattan, tá? Que é o foco do trabalho. Então, eu vejo muito que aqui a gente tem essa coisa. Quanto mais eu fico no escritório, mais horas eu trabalho, melhor eu sou. Eu acho que fica muito essa síndrome do vira-lata mesmo, de um país latino. Eu vejo que quanto mais o país... Assim, minha visão, tá? Eu acompanhando e já tive a oportunidade de dar uma volta ao mundo a trabalho antes de completar 30 anos com a minha própria empresa. Então, trabalhei com gente literalmente do mundo inteiro. E de vários níveis. Desde o C-level, presidente, até o motorista que levava a gente. E uma das coisas que eu observei é, de acordo com da onde aquela pessoa vem, se é um país subdesenvolvido e ela vem de uma casta, digamos assim, muito sofrida, essa pessoa lá, ela tem uma crença de que para ela subir na vida, ela vai ter que trabalhar e se matar de trabalhar. E se a pessoa já vem de um país... eu vejo muito isso, né? Agora, na imersão que eu falei do Women of the World, que eu participei em Dubai, eu era a única pessoa da América Latina. E as empresárias, a maioria todas da Europa. E, assim, é uma maneira de levar a vida muito mais leve que a gente. Diferente, entendeu? né? Nem aí. Tipo assim, desde a maneira de vestir, a maneira... Por exemplo, a mulher 50 a mais bem-sucedida europeia, ela tem uma casa de praia em algum lugar da América Latina, em algum lugar quente do mundo, porque ela está cansada de passar frio. Entendeu? Você sabe que a mulher deu certo quando ela fala assim, não, porque eu passei a pandemia na minha casa, na Costa Rica. Tem várias, eu estava com várias, assim. Ah, porque a Gisele Bündchen é minha vizinha. Você sabe quem é ela? Ela é famosa no Brasil mesmo, porque a gente não tem essa noção ali, né? Falei, oi? Nossa. Então, assim, e aí você vai conhecendo o que é realmente sucesso para essas culturas e tudo mais. Zero ostentação. Essa mulherada, zero bolsa de marca, sapato de marca. Óbvio que usava uma joia aqui e outra ali, mas também não era joia de marca, era a joia em si, né? Sim. Mas era um estilo de vida muito diferente. O que eu entendo é, quanto mais de baixo você veio e você ainda não despertou para as crenças limitantes que você tem, que te preservam, né, ali naquela camada social, enquanto você não desperta para isso e aceita que você pode fazer diferente, você vai querer trabalhar 17, 20 horas por dia, porque foi assim que você viu na sua casa, você nunca viu ninguém fazer diferente, você nem se permite conviver com outras pessoas assim. Você replica. Você replica. Replica o que você então, aprendeu. Eu acho que é mais ou menos por aí. E você vê o movimento dessas mulheres, que parece que eu consegui aprender do que você falou? Ela sabe o que faz bem pra ela. Total. Ixi. E essa mulher, que é o que eu ia falar de autocuidado, ela não espera autorização pra ela se cuidar. Então, uma coisa que eu tinha antes era assim, mas ele não tá vendo que eu tô cansada? Mas ele não sabe que eu fiquei aqui o dia inteiro, que eu trabalhei, cuidei das crianças, fiz as coisas da casa. Poxa, ele tinha que reconhecer. Então, eu ficava sempre numa posição passiva, esperando que ou meu companheiro ou alguém reconhecesse que eu estava exausta para que me oferecesse o portal do descanso, do autocuidado. E não é. A gente é responsável por a gente mesmo. Então, se essa mulher chegou num patamar e fala, eu não mereço mais ficar só passando frio, eu vou pegar esse dinheiro que eu posso investir numa casa e eu vou ficar esse tempo lá porque me faz bem. Porque eu não preciso esperar que alguém me diga o que me faz bem. Então, quando você se liberta dessa autorização ou desse reconhecimento que você acha que alguém tem que te dar para então você se cuidar, você se cuida antes de tudo e de todos. Então, eu boto na minha agenda de trabalho, como na prática eu faço isso? Eu boto na minha agenda de trabalho os meus compromissos pessoais, que eu não abro mão. Eu sempre fiz exercício físico, eu sempre gostei.
Então, eu boto lá minha academia e agora eu comecei a aula de tênis, porque eu adoro começar uma coisa nova que eu não sei nada. Que aí você fica com aquela empolgação de, nossa, eu sou muito ruim nisso, preciso aprender. Fica na minha agenda. E a minha equipe não marca reunião. E se alguém marcar alguma coisa sem querer, tira a coisa. Vai avisar para as alunas que deu ruim, que marcou errado. Eu não desmarco, porque é o meu bem-estar. É o que me reenergiza. E eu não preciso que ninguém aprove isso. E se eu sei que me faz bem, eu vou ficar melhor para todo mundo. Eu vou trabalhar melhor, eu vou ser melhor para as minhas alunas, para o pessoal da minha equipe, para os meus filhos, para o meu marido. Eu vou ser melhor para as pessoas no meu entorno. Então, eu preciso preservar aquilo que me faz bem. E eu gosto sempre de falar nisso no sentido de que não precisa de dinheiro. Sabe o que me faz bem? Eu sou um ser solar. Eu gosto de sol. E São Paulo... Eu sou do Rio, né, carioca? São Paulo passa, assim, 10 dias nublado. Eu quero morrer quando passa. E cadê o sol nessa terra, gente? Não parece um raio de sol. Quando o raio de sol sai, eu pareço lagarto na pedra. Eu vou pro lado de fora e fico parada, assim, ó, no meio da calçada, recebendo o sol em mim, sabe? E isso me faz um bem. Eu volto pra casa toda animadinha. Ai, fui lá, tomei 5 minutos de sol. Então, às vezes, você pode pegar um livro que você gosta, sentar na calçada, dar uma volta no quarteirão, ir para uma pracinha, ler um livro agradável, bota um fone de ouvido, coisas que não dependem de dinheiro. Não usa isso contra você. Total. Ah, mas eu não posso pagar uma aula de tênis, eu não posso pagar academia. Mas você pode fazer outras coisas que te fazem bem, Sim. que não dependem de dinheiro ou de investimento, né? Então, Total. eu também uso essas outras coisas ao meu favor. E não espere autorização. Você precisa proteger esse espaço de autocuidado. Uau. Temos aí uma terceira estratégia para a gente poder já ir finalizando, amarrando essa história toda do feminino, porque eu acho que, nossa, sinto o cheiro de um curso aí né, no futuro, né, Aline? Porque a gente vai precisar. Eu preciso, né? Não sei quem tá ouvindo, mas eu preciso. Já vou entrar na lista de espera. Bora. Nossas funções neurais, elas só pensam em novas ideias, né? Eu não posso falar uma coisa legal, aprender uma coisa legal, eu já penso, como que eu posso ensinar isso para mais pessoas? Como que eu vou compartilhar? Tem uma coisa que eu tenho feito e eu sei que me deixou mais feminina ao longo do tempo. Eu fiz por causa do trabalho, mas eu não sabia que a consequência ia ser pessoalmente, assim, na minha essência. Uhum. Eu sempre fui meio preguiçosa para me arrumar, para me vestir. Botava a primeira roupa, eu não tinha muito senso estético, assim, de nada. Nem de botar um acessório, um anelzinho. Você pode comprar ali no camelôzinho, na lojinha, né? Não precisa ser uma joia. Botar um acessório, arrumar meu cabelo, pensar se a minha roupa tá combinando. Eu era um pouco mais preguiçosa mesmo, assim, com a minha imagem. E isso dá pra ver, né? Nos meus vídeos de 2 a 3 anos pra trás. São muitas coisas recentes que eu ando fazendo. E a vida é isso, essa evolução. A vida é isso. Maravilhoso. Delícia. Não é incrível você olhar pra 1 ano atrás e falar, como eu mudei? Uhum. Eu tô maravilhosa. Significa que eu aprendi muitas coisas novas. Né? Eu fico assim, animada. E aí eu acho que isso da imagem muda a forma como eu me vejo. Então, quando eu me preocupo, meu sonho, coisas bobas. Igual você tá falando coisa boba, vou falar uma coisa boba. Meu sonho era aprender a fazer olho de gatinho. Hoje eu estou de olho de gatinho. E eu aprendi sozinha. Eu ficava vendo vídeo, eu falava, eu vou tentar, vou fazer. Eu acho que vai ficar tão bonito que meu olho já é meio amendoado, e ele vai ficar mais esticadinho. E quando eu faço esse olho de gatinho, eu olho no espelho e até hoje eu fico orgulhosa de mim mesma. Arrasou. Fez sozinha. Arrasou. Autodidata ela. Aí eu fazia uma make simples. Eu faço tudo com a mão. Eu não tenho pincel, esponja, essas coisas chiques. Eu passo sombra com o dedo mesmo. Eu só tenho uma paletinha de sombra de 4. Só uso as mesmas porque meu senso estético ainda não me permite testar coisas diferentes. Mas quando eu passo um mínimo no meu rosto, só para não ficar com a mesma cara que eu acordei, e eu aprendi a usar os acessórios, eu presto um pouquinho mais de atenção na minha roupa. E aí, para facilitar, eu parei de usar a estampa, que quando é tudo liso, é tipo armário da Mônica, você só vai trocando uma peça com a outra. E aí, quando eu me olho no espelho, eu me sinto mais feminina. Eu me sinto mais mulher. E se eu me olho e falo, pô, tá gatinha, hein? Essa energia vai pro meu companheiro. Tô gatinha. Muito bom. Né? Então, quando você se sente bem assim, o outro autocuidado, vocês entenderam a diferença? O outro autocuidado, ele é mais interno. É de um bem-estar de dentro para fora. Agora eu tô falando material mesmo, aparência.
Cuida da sua aparência um pouquinho no seu estilo. Não é capa de revista, meu bem. Sou mãe de 2 crianças, vivo suja. Essa calça branca só usei pra ver a Patrícia, né? Porque isso aqui perto de criança é mão de banana, é joelho de terra. Isso aqui é só no mundo adulto. Então, é dentro da sua realidade, como você se sente bem. Não é pra você ser capa de revista, modelo, o corpo XYZ. É o suficiente pra você olhar no espelho e você se arrumar. Sabe por quê? A gente tá falando do belo, não é a beleza estética, é o belo. É tão bom eu vir aqui e ver que você se arrumou pra estar aqui. Você fez o seu cabelo, você também fez maquiagem, eu também arrumei o meu cabelo, eu também fiz minha maquiagem. Sim. Isso mostra que a gente se importa. Total. Se você tivesse vindo de coque com uma roupa meio pijama, eu ia pensar, poxa, a Patrícia não se importa. É. O belo, Total. ele gera no outro, e o belo, de novo, não é beleza estética, é o belo. Aquilo que é harmonioso aos olhos. Ele gera no outro um sentimento de amor. Então, eu cuido, por exemplo, se um dia você for na minha casa, eu vou botar a mesa. Eu vou botar uma florzinha, que seja, se eu pegar no jardim ali do prédio, botar num copinho uma florzinha. Não são coisas chiques. É eu mostrar que eu me importo de você ter vindo na minha casa. Eu vou tirar as bagunças da sua frente para você sentir o belo. Você respira e fala, ai, que gostoso estar aqui. Uau. Então, quando a gente, através da nossa aparência, consegue transmitir o belo pro outro, a gente faz o outro se abrir e faz o outro ter sentimentos positivos. Eu acho que isso tem muito a ver com o feminino, porque o belo tá na nossa alma. Ele tá na nossa essência e a gente pode transmitir isso. Na nossa maquiagem, simplesinha, mas arrumadinha. Na nossa roupa, simplesinha, mas arrumadinha. Na forma como a gente coloca a mesa, como a gente arruma a cama. Nos detalhes da nossa vida. Uau! Que aula, Brasil! Esse é o momento que você se chegou até aqui e você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve agora! É nesse momento que você aperta esse botão de inscrever-se, ative esse sininho para você poder receber essa notificação toda segunda-feira que tem episódio novo. Eu falei que ia valer a pena esse tempo aqui juntas, né? Aline, que demais! Como é que o povo te encontra? Olha, pode me encontrar, @AlineDeRosa, tudo junto. Você vai encontrar site, você vai encontrar Instagram, YouTube, todas as redes sociais, @AlineDeRosa, tudo junto. Perfeita. Meu povo, por aqui, @PatriciaBrasil com Z, @Ela Sonha, Ela Faz em todas as plataformas. E se eu fosse você, eu clicava agora no primeiro link da descrição e já entrava no nosso canal do Telegram para você receber mais conteúdos como esse, inéditos e gratuitos, lá no nosso canal do Telegram. Você vai receber primeiro, a gente vai discutir pautas, você vai poder opinar quem e o que vai ser falado aqui. E vai ser uma honra ter você por lá. Eu também tô lá moderando esse canal do Telegram. É isso, meu povo. Obrigada. Ai, eu amei. Foi maravilhoso. Aline, eu quero mais. Gente, eu quero muito mais. E assim, eu gosto muito de quando... A maneira como a gente se conheceu e a maneira como a gente foi se acompanhando nas redes sociais. E na hora que eu vi esse post de você falando disso, eu falei... acho que merece um podcast. Gostosinho, esse vai ser bom. Esse podcast vai dar bom. E é sobre isso. Acho que se você ouviu e sentiu que de alguma maneira fez diferença o que foi falado aqui, sabe o que você vai poder fazer para fazer diferença na vida da outra pessoa? Mandar esse link. Porque quando você compartilha algo que fez a diferença para você, ainda mais um conteúdo como esse, gratuito, a outra pessoa vai sentir uma gratidão pra você. E aí, amor, a gente tá falando da frequência mais alta que se tem nessa terra. E é muito bom a gente vibrar nessa gratidão. E eu tenho gratidão por você estar aqui até agora ouvindo e vendo a gente. Obrigada, Aline, também. Maravilhoso. Muito bom estar com você. Que linda essa energia. Que demais. Maravilhoso. A gente se fluiu, né? Fluiu, foi demais, foi incrível. Sabe que foi maravilhoso quando é assim, quando só flui, só vai. Só vai. Se você quiser sugerir aqui nos comentários mais o que a gente poderia fazer com a Aline, que conteúdos mais você quer ver aqui? Me usem. Vamos, quem sabe ela não volta em outro podcast, vamos ver. Comenta aqui, deixa qual é a sua opinião do que você gostaria de ver no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Você sabe que aqui a gente fala sobre empreendedorismo e tudo que tem a ver. Não dá pra gente ter um negócio de sucesso se não tiver uma vida de sucesso. E aí, quando a gente fala sobre feminino, é isso. Meu povo, esse foi mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Eu te vejo na próxima semana. Até lá.